São gemidos que palavras não podem explicar. Eu elevo ao Pai as minhas intercessões quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. E ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás nesse lugar. Nesse lugar. O salário do pecado é a morte. A palavra de hoje está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma pessoa que vive uma vida inteira de pecado, de coisas que desagradam o coração de Deus, acha que às vezes lá no final pode dar tudo certo. Porque Deus ele é misericordioso, porque Deus vai abraçar, porque Deus vai ter compaixão. O que a gente não pode esquecer é que ao mesmo tempo que Deus é amor, Ele também é justiça e juízo. A palavra do Senhor diz que Ele é fogo consumidor. E a palavra do Senhor nos relembra que Deus ele é santo. Ele não pode pecar porque a natureza dele é santa. Ou seja, aqueles que vivem uma vida de constante pecado não tem como herdar uma vida andando com Deus, herdar as beneficências de andar com Deus, se escolhem viver uma vida de pecado e o resultado disso é a morte. E que tipo de morte nós estamos falando? Tanto da morte espiritual, quanto da morte física, quanto da morte eterna. Pecado e morte são palavras que estão interligadas, são palavras que andam juntas. Se você lembrar, o que Deus disse para Adão e Eva foi: no dia que vocês comerem essa fruta, vocês certamente morrerão. Não era porque a fruta estava envenenada, era simplesmente porque eles pecariam desobedecendo. Pecado e morte sempre caminharam juntos, desde o começo. Se nós observarmos, o ser humano, ele vivia no início, ali na geração de Adão e dos seus descendentes. Os seres humanos viviam quase 1000 anos. Por exemplo, Matusalém viveu 969 anos. E por constantemente o ser humano se afundar cada vez mais no pecado. Quando Deus trouxe o dilúvio, Deus também trouxe a seguinte ordem: o meu espírito não vai ficar contendendo o tempo todo com o ser humano. A partir de agora, os seus anos de vida serão ali no máximo 120 anos. Ou seja, até a quantidade de anos que o ser humano vivia no início foi diminuída drasticamente por causa do pecado. Por causa do pecado, traições acontecem, homicídios, sequestros, mentiras, e a lista é interminável de tragédias que acontecem na vida de quem decide viver constantemente no pecado. Agora, precisamos fazer uma distinção aqui para a gente conseguir entender o que é pecar e o que é viver na prática do pecado. Pastor Cláudio, você peca? Sim, eu peco.
infelizmente, porque sou ser humano. O meu coração há um conflito, como o do apóstolo Paulo, quando ele diz na palavra, quando o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu quero eu faço. E isso não é algo exclusivo meu, é seu também. Se você é ser humano, então você tem esse conflito dentro de você também. A diferença é que quando o apóstolo Paulo citou esse trecho da Bíblia, citou esse texto, que está na nossa palavra de Deus, algumas pessoas interpretam de maneira errada, dizendo, se Paulo não conseguia viver uma vida santa, uma vida para agradar a Deus, quem sou eu para conseguir também? Não, essa é uma interpretação errada. O que Paulo estava mostrando era o conflito humano que ele tinha dentro dele e que eu e você vamos ter também. Então, é bem diferente você ser alguém de Deus, um homem, uma mulher de Deus, e cometer pecados por ser humano. A Bíblia diz que o pecado na vida de uma pessoa ele deve ser um acidente, ou seja, acidentes não acontecem na vida de alguém todos os dias, não é assim. O pecado, quando ele acontece em nossa vida pela nossa fragilidade, fraqueza humana, nós devemos imediatamente fazer como Davi, não é à toa que ele era o homem segundo o coração de Deus, se arrepender, pedir misericórdia e pedir que o Senhor nos lave e nos purifique. Alguém que é um servo de Deus, uma serva de Deus, que comete um pecado, a Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor. Ele pode sim perdoar o nosso pecado, ele tem poder para isso. Mas cometer um pecado é muito diferente do que viver constantemente na prática do pecado. Existem pessoas que já vivem tantos anos na prática costumeira do pecado que já não conseguem nem mais sentir que vivem no pecado, porque aquilo já fez sentido para ela. São pessoas que vivem, nós falamos aqui numa reflexão bíblica passada, vivem constantemente nas obras da carne, e a lista é muito grande. São pessoas que já estão acostumadas, por exemplo, a viver em orgias, em bebedices, em fofocas, em tramóias, em trambiques, em enganar, em mentiras, em tantas outras coisas. Tem pessoas que já acostumaram a viver dessa forma, mas eu quero relembrar, com todo temor a Deus, o salário do pecado é a morte. Viver constantemente numa vida de pecado só trará morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que Jesus tem para oferecer para você não é morte, é vida eterna, vida abundante. Basta você recebê-lo em seu coração, deixar ele dominar a sua vida e ser o Senhor da sua vida e dos seus dias. Deus te abençoe e não se esqueça, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a palavra do Senhor alcance muitas pessoas também. E quem pensou que as linhas da tua vida seriam só de perdas, se equivocou. Num detalhe, um só fracasso, elas te ensinam a ser humilde na hora que você vencer. E vencer aqui na terra é tão pouco se comparado à glória que ainda há de vir, onde as histórias recebem do Autor a aliança que nunca vai ter fim. Eu te visito aqui, eu te sustento aqui. Escreva a tua história, filho, sou tão fiel. Podes ter aflição, podes ter provação, mas eu venci o mundo pra você ganhar o céu. Se o mar se agita, quando o vento sopra, a minha glória é revelada para aquele que clamar. Meu filho, estou aqui, só te sustento em mim. Não esqueça a tua história. Fui eu quem escrevi. Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus e jamais se esqueça, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus para a sua vida é a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui conosco assistindo essa palavra. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.